O mundo acordou melhor hoje, menos tóxico, menos radioativo. Porque o Carlos Bolsonaro, que é quem cuida das redes sociais do pai dele, do presidente, desapareceu da internet. Ele apagou as redes sociais dele, apagou o Twitter, apagou o Facebook, apagou o Instagram, sumiu. E ninguém sabe onde foi parar, ninguém sabe por que ele fez isso. A princípio pensaram que ele tivesse sido apagado, né? Tivesse violado alguma das políticas das redes sociais, tivesse sido apagado, mas não. Tudo indica que ele mesmo voluntariamente se afastou das redes sociais, ou está de castigo, né? Ou o pai botou ele no cantinho lá para pensar e para parar de falar merda na internet. Mas, por outro lado, outras pessoas pensam que essa é uma estratégia. Ele está fazendo isso intencionalmente para depois voltar e fazer outras coisas. Bem, a gente não sabe. O fato é que a gente não sabe. A gente não sabe se é medo da CPI de fake news, a gente não sabe se é um pito que ele levou do pai dele, a gente não sabe se ele pôs a mão na consciência e pensou que vai parar de tumultuar. A gente não sabe. A gente não sabe. Então a gente vai ter que esperar agora os próximos dias, mas o fato é que a fábrica de fake news dos Bolsonaros ainda está atuando, ainda está trabalhando ativamente, no WhatsApp principalmente. Nos últimos dias aqui, desde a soltura do Lula, várias notícias falsas foram divulgadas sobre o Lula, sobre o PT, sobre a esquerda, ou seja, eles não descansam, eles não param. O Carluxo pode estar de férias agora, mas outros estão trabalhando, o gabinete do ódio, o gabinete da maldade está trabalhando, então eles não param, eles não sossegam. O trabalho deles é realmente desinformar e causar o caos. Algumas pessoas comentaram que pode ter alguma coisa a ver com o meme que ele compartilhou ontem do Thanos, dos Vingadores, do vilão dos Vingadores, que fez com que desaparecessem personagens no filme. Então não sabemos, realmente é um enigma. Se vocês desvendaram esse enigma aqui, se vocês souberem onde foi parar o Carluxo, põe no comentário aqui embaixo pra gente saber também, porque a gente não sabe. Ele sumiu, está desaparecido. E além disso, né, além desse tema aí de manhã, né, que foi uma boa notícia, grande dia, uma coisa que eu quero recomendar para vocês aqui, se vocês não assistiram ainda, é assistir o Roda Viva de ontem, que foi com o historiador israelense, o Yuval Harari. Ele é uma grande mente atualmente, talvez seja um dos pensadores mais brilhantes que a gente tem atualmente, é um best-seller mundial. Se você não leu esse livro dele aqui, o Sapiens, leia, porque é um livro excelente. Nesse livro aqui em particular, ele trabalha com toda a história da humanidade, então ele tenta retraçar o percurso nosso enquanto espécie, as revoluções que nos trouxeram até o dia de hoje, revolução cognitiva, revolução agrária, até a revolução científica. Então é bem interessante, é bastante ousada a obra. Há algumas críticas de pessoas que dizem que não é muito sistemático, que não é muito científico, mas é uma obra para o leitor leigo, não é para historiadores, é uma obra para o público geral, como eu, como vocês aqui, que não estudamos história na universidade. Inclusive no Roda Viva ele se propõe a falar sobre isso, né? Ele diz como é importante essa ponte que ele faz aqui entre a ciência, entre a história enquanto disciplina acadêmica, entre pesquisadores e para o público geral. E é o que eu falo constantemente para vocês aqui, né? A importância de pessoas que são de certas áreas venham para cá para falar com o público e comunicar ciência, comunicar áreas especializadas para o público geral. Porque, ao meu ver, essa onda de obscurantismo e anticientificista tem muito a ver com esse vão que se criou entre a academia, entre os pensadores e a população geral. Você tem vários momentos na história da humanidade que você tem pensadores, filósofos que são muito populares e conseguem chegar ao público geral. Basta a gente pensar, por exemplo, no existencialismo, né, com o Sartre, com o Camus, que eram pensadores muito lidos pelas pessoas, e eu sinto que essa conexão se perde em alguns momentos na história, e você acaba abrindo brecha para charlatães, para que eles venham aqui e acabem conquistando um público leigo e que cai na lábia desses mentirosos, desses falsários. Então é importante a gente prestigiar e privilegiar quem realmente trabalha com os assuntos, que faz esse esforço importantíssimo de trazer conhecimento acadêmico para o público geral. Porque nem todos nós temos tempo suficiente para fazer cursos universitários sobre todos os assuntos, né? Estudar economia, estudar psicologia, estudar física, química, matemática. Então esse trabalho que o Harari faz é crucial nesses momentos. E, além de ser um historiador, que ele se tornou nesse momento, na verdade, é quase um futurólogo, né? Quase um historiador do futuro, porque as obras dele são muito pessimistas e apresentam uma visão bastante pavorosa do futuro, que na verdade é muito coerente quando a gente observa os rumos tanto enquanto espécie ao longo de centenas de milhares de anos, quanto recente, né? Como a gente se comporta em relação aos processos que se dão. Então, o ser humano tem um potencial destrutivo tremendo. Nós raramente sabemos lidar de maneira sensata com o conhecimento e com a ciência e com a tecnologia. Então, um dos alertas que ele levanta, tanto nos livros dele como no Homo Deus, que é o segundo livro dele dessa série sobre a humanidade, no qual ele fala sobre o futuro, quanto na entrevista que ele deu para o Roda Viva, ele fala muito sobre os riscos para o futuro.
E basicamente ele apresenta dois riscos principais, que um deles é a bioengenharia, nanomedicina, por exemplo, alterações no nosso corpo através de bioengenharia, como a gente não consegue mensurar ainda as proporções que se vão tomar no futuro, a ponto de nos transformar em deuses, ele fala isso literalmente, né? Imortais talvez, pessoas que possam viver centenas de anos porque vão se modificando geneticamente. E o outro risco tem a ver com os dados, tem a ver com a informação, tem a ver com empresas ou governos dominando a informação, os dados, como isso vai alterar completamente o futuro. A automação também, a inteligência artificial, e esse é um grande risco. E para lidar com essas questões, o que o Harari insiste várias vezes é que isso passa pelo esclarecimento da população, dos eleitores, para que nós, pessoas normais, saibamos essas coisas, quais são esses riscos, o que as empresas estão fazendo, para que a gente possa pressionar governos para regulamentar essas empresas. Empresas de informação, empresas de dados, empresas de medicina, de bioengenharia. No fundo, tudo passa pelo conhecimento, tudo passa pela instrução, para que nós compreendamos a dimensão do que vem pela frente. Porque haverá uma mudança drástica da sociedade e da espécie humana também. Possivelmente o maior risco que a gente vai ter no futuro é a ignorância. É a gente não compreender o que se passa conosco, tanto enquanto indivíduos quanto como sociedade também. Nós não compreendemos as coisas que se passam com a gente. Ainda sobre essa questão dos dados, outro alerta que ele faz também é sobre empresas que nos conhecem melhor do que nós mesmos. Segundo Harari, segundo alguns pesquisadores que trabalham com Big Data, né, com esse grande volume de informação que a gente vai dando na internet, a gente vai proporcionando livremente para as redes sociais, para as empresas de dados, a gente vai fornecendo nosso comportamento online. Então isso serve, por um lado, para que eles possam direcionar melhor o nosso comportamento na internet. Então, por exemplo, você consulta o site da Amazon, você compra os produtos, você verifica certos produtos e eles vão rastreando seu comportamento de modo a te fornecer aquilo que você quer ou aquilo que ele acha que você quer. Isso também acontece com o algoritmo no YouTube, por exemplo. Você vem aqui, acessa seus vídeos, assiste os programas que você gosta e o YouTube vai analisando seu comportamento e vai te fornecendo vídeos parecidos ou vídeos que ele acha que você vai gostar de assistir. O problema não é apenas isso, porque isso também é um problema, como a gente já viu anteriormente em várias circunstâncias, o modo como as redes sociais foram utilizadas para manipular a percepção das pessoas, para manipular a eleição também, a política, mas isso é perigoso no momento em que isso começa a ditar o seu comportamento. Não apenas rastrear aquilo que você gosta, também começar a te direcionar para certas coisas. O que isso põe em xeque, o que isso põe em dúvida é o nosso livre-arbítrio, porque essa análise do nosso comportamento vai prevendo a nossa personalidade. E esse é um ponto da entrevista na Roda Viva que eu achei super interessante, porque ele fala ali como hoje é importante o papel dos filósofos, dos pensadores que vão refletir sobre esse momento. Porque o que a gente tem visto é a ruptura de certas crenças que nós tínhamos sobre o que era ser o ser humano e que estão mudando drasticamente na medida em que a gente começa a coletar esse volume monumental de dados sobre as pessoas. Por exemplo, a gente pensa que a gente é livre em nossas decisões, a gente pensa que a gente escolhe as coisas. E no fundo, o que o Harari defende, com base em pesquisas também científicas, é que não, a gente não tem muito poder de decisão. A gente pensa que a gente tem escolhas. E no fundo, a gente é meio que pré-determinado já em algumas decisões. E segundo ele, né, o que acontece é a internet, as redes sociais, ao rastrear nosso comportamento, eles são capazes de prever o que a gente vai escolher também. E que no futuro, com base nisso, nós nem sequer teremos escolhas. Por exemplo, a sua vida vai ser determinada por algoritmos. O que você vai estudar, no que você vai trabalhar, com quem você vai se casar, para onde você tem que ir, o que você tem que comer. E todas essas escolhas que nós fazíamos anteriormente e pensávamos que éramos livres para fazer essas escolhas serão no futuro determinadas por algoritmos. E isso já acontece, de certo modo, em alguns âmbitos, em alguns aspectos. Se você pensar, por exemplo, no GPS, é algo que determina por você o caminho que você vai fazer, que considera que é o melhor caminho naquele momento. Então a rota que tem menos tráfego, a rota mais rápida, a rota onde não tem polícia, então você vai obedecendo o seu GPS. Esse é um exemplo simples, mas que no futuro a gente vai observar em outros ramos também. E quando ele fala em futuro, ele fala 10, 20 anos, não é futuro distante, não é 50, 100 anos, não. É daqui 10, 20 anos, muita coisa vai mudar na nossa relação com os dados, com a informação, com a internet. E com os outros também, com a sociedade. E é por isso que eu venho aqui repetidas vezes dizer o quão importante é o pensamento crítico nesses momentos, né? Para que a gente se põe numa posição de dúvida e de indagação até que ponto que a gente quer se tornar tão dependente assim das tecnologias que a gente utiliza. Se é realmente isso que a gente quer enquanto indivíduo, que corporações ou mesmo governos determinem aquilo que a gente vai fazer. Embora isso pareça ser um pouco inevitável, dados os rumos que estão sendo seguidos, né? Eu recomendo muito que vocês leiam o trabalho do Harari, principalmente o Sapiens, que é o primeiro livro dele que fez sucesso. É um livro muito interessante. Para muita gente pode ser um pouco desesperador, porque tem uma visão bastante crua do que é ser humano, mas vale conferir porque abre pontos muito interessantes para reflexão sobre o que nós somos, enquanto espécie mesmo.
e o rumo que a gente está tomando, né? Será que graças à nossa própria vontade, à nossa própria tecnologia, a gente vai se transformar em alguma coisa diferente depois? Eu quero saber o que vocês pensam sobre a entrevista dele no Roda Viva. Se vocês não assistiram, assistam, porque vale conferir mesmo. Qual ponto te chamou mais atenção na entrevista? E também quero saber sobre o Carluxo. O que vocês acham que aconteceu com ele aí? Se alguma estratégia do Bolsonaro, da família dele, para distrair a atenção, para fugir da repercussão da CPI das fake news? O que vocês acham que está acontecendo aí com o Carluxo que desapareceu? E também quero saber se vocês concordam com a afirmação do Harari sobre a importância dos filósofos nos dias de hoje, né? Do pensamento crítico, do pensamento reflexivo e sobre pensar o momento. Porque boa parte da história da filosofia pensa em outras épocas. A gente está num mundo muito diferente hoje. E quais são os desafios que a gente tem para pensar também? Quais são os pontos de reflexão que a gente tem que fazer? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!